A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesse sábado, né, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero pedir a vocês que ore por mim, amém? Eu sou necessitado das vossas orações, amém, meus irmãos? Porque não é fácil, meus irmãos, amém? Nós que recebemos, né, o direcionamento de Deus para estar pregando a palavra, meus irmãos, que nós que somos escolhidos por Deus, né, nós enfrentamos muitas batalhas, amém? Espirituais, né, muito levante, meus irmãos, Satanás levanta pessoas com inveja, pessoas com raiva, tem pessoas, meus irmãos, para você ter uma ideia, que tem raiva de mim sem me conhecer, né? Então eu peço a vocês que orem por mim, quando vocês for orar, né? Coloque meu nome no meio da oração, né? Para me ajudar, me ajudar em oração. Porque orando aqui, eu estou orando para mim, para minha casa, para minha família, mas eu oro pelo todos os inscritos do canal, no TikTok, eu oro por todos os seguidores. Amém, meus irmãos? E são muitas pessoas. Então, assim, quando a gente apresenta a Deus, né? Todos, meus irmãos, tem uma luta muito grande, amém, meus irmãos? Então, eu peço encarecidamente aí que coloque meu nome em vossas orações, amém, meus irmãos? Glórias a Deus para estar me ajudando, porque não é fácil, amém? O levante é grande, meus irmãos. Satanás, ele quer paralisar, né, os servos do Senhor de qualquer jeito, né? Então, por isso que nós temos que ficar sempre conectado com Deus. Amém, meus irmãos? E Deus manda eu te dizer, nesta manhã de sábado, meus irmãos, não dê ouvidos aos fariseus, porque Deus está falando aqui para nós que está aumentando os fariseus. O que é os fariseus? Os fariseus era o conhecedor da palavra de Deus, Os fariseus de antigamente eram conhecedor da palavra, acreditava na palavra e acreditava em Deus, ponto. Não tinha mais outro. Amém, meus irmãos? Portanto, que andaram, né, caçando a Jesus, né, andaram, né, querendo matá-lo, ele, né, sempre murmurando, né, que Jesus era o maioral dos demônios, né, meus irmãos? Já já nós vamos ler aqui, você vai entender, né? Então, eles tinham a palavra, mas não têm fé. E você sabe que tem muitas pessoas hoje, neste mundo, que são os fariseus. Eles têm a palavra, eles creem em Deus. Amém, meus irmãos? Eles acreditam que Jesus Cristo veio para rasgar o véu, né? Para quebrar o Velho Testamento, né, meus irmãos? Eles creem, né, em Jesus até o ponto de ser crucificado. Até ali, na cruz. Jesus veio para te salvar, né, para ser crucificado pelos meus e os seus pecados, pelas minhas e as suas enfermidades e ponto. Eles acreditam até aí. Passou disso daí, meus irmãos, não acredita. Eles não creem que Deus pode mudar a sua vida da noite por dia. Eles não creem que Deus pode te curar. Eles não creem, meus irmãos. Não. Eles defendem a palavra com unhas e dentes, mas eles não creem. E esses fariseus, meus irmãos, eles não entram na porta estreita e não deixam aquele que tem fé entrar. Eles querem tirar a fé do povo. Então vigia com a comida que você anda comendo por aí. Amém, meus irmãos? A comida que é a palavra. Porque tem fariseus que usam a palavra para tirar você da sua fé. Então você vigia, meu irmão. Vigia, amém, meus irmãos? Vigia na terra, porque tem fariseus, conhecedor da palavra, que não entra, amém, porque não tem fé, e quem não tem fé não entra no reino de Deus,
amém? E não deixe os outros entrar, amém? Então vigia na terra, amém, meus irmãos? Deus, ele faz um alerta, cuidado, não perca aquilo que Deus te deu, que é fé, meu irmão. A sua fé foi Deus que te deu. Você crê que Deus pode te curar e você está caminhando, perseverando, meu irmão, não perca a sua fé por causa de fariseus. Tem muitos fariseus aí religiosos que estão querendo derrubar quem tem fé. Eles não entram e não deixam os outros entrar. Então você vigia. Amém, meus irmãos? Leia a palavra do Senhor, pede direção ao Espírito Santo, pede sabedoria para que você venha andar no caminho certo. Amém? Amém, meus irmãos? Esteja sempre perto de Deus. Amém? Amém? Glórias a Deus. Esteja sempre conectado com Deus. Amém? Porque nem todo mundo, né, ou toda a igreja que fala Senhor, Senhor está aqui, é porque eles estão, meu irmão. É porque Deus está lá. Tem muitos lugares aí que chama palavra de Deus, as verdadeiras escrituras, mas Deus não está lá. Eles têm a palavra, amém? Eles têm ali a religião de homens, montado por homens, mas não tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você vigia para não perder aquilo que Deus te deu, que é fé, perseverança, amém? Porque sem fé, sem perseverar nos caminhos de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum, muito menos herdar o reino do céu. Amém? Então, cuidado. Esse é um alerta do Espírito Santo para todos os cristãos. Amém? Cuidado com doutrinas de homens. Cuidado para não virar religiosos. Cuidado com os fariseus. Amém? Cuidado. Amém, meus irmãos? Mateus capítulo 9, versículo 32. Mateus capítulo 9, versículo 32 em diante. Ao retirarem-se, eles foi-lhe trazido o mudo, endemoniado, e expelindo o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam-se, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Olha que disse os fariseus, mas os fariseus murmuravam pelo maioral dos demônios, a que expele os demônios, né? Então, estava ali murmurando, chamando Jesus de maioral dos demônios, né? Que era o rei dos demônios, que ele estava expelindo demônios, né? Aonde já se viu, aonde a incredulidade desses fariseus, que era conhecedor da palavra, né, estava, né, a julgar Jesus, né? Por isso que Deus te alerta, cuidado com fariseus. Eles têm a palavra, lindas palavras, formada. Eles são conhecedores da palavra, mas não são conhecedores de Jesus. Eles não crêem, eles não acreditam, eles não entram na porta estreita, amém, porque são incrédulos, amém, meus irmãos? E não deixa ninguém entrar. Então vigia na terra, amém? Porque o nosso bom e amado Jesus Cristo, meu irmão, você pode ver que está na minha e na sua Bíblia, amém? Jesus foi crucificado numa cruz, amém? Morreu pelos meus e os seus pecados, pelas minhas e as suas enfermidades, foi morar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas deixou para nós o Espírito de Deus, amém? O que quer dizer isso? Que ele deixou o seu Espírito para cuidar de nós, para nos trilhar no melhor caminho, com fé, perseverança, porque sem fé você não herda o reino do céu. Sem fé é impossível Deus trazer para você aquilo que seu coração almeja, ou as bênçãos que já está preparado para você. Se você não tiver fé, meu irmão, nada vai acontecer. Amém?
fé e perseverança. Como a cura daquela mulher enferma, né? Não, como não lembrar dela, né? Né, meus irmãos? Vamos ler, está na mesma página, né? O Espírito Santo me tocou aqui, vamos ler. Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 19 em diante, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor para a sua manhã. E Jesus, levantando-se, e seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia veio por trás dele. Ele tocou na orla das vestes, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã, né, meus irmãos? Então, aqui você pode ver que a fé salvou ela. Ela foi salva, estava escrito no livro da vida, pela fé. Amém? Mas também pela fé ela ficou sã. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que aquilo que é impossível para mim e para você fazer é possível para aquele que tem poder. Amém? Não deixe os fariseus derrubar a sua fé. Amém? Não deixe a multidão paralisar, amém, a sua fé, a sua esperança, né, a sua perseverança nos caminhos, Senhor. Continue em frente, não dê ouvidos a fariseus. Os fariseus, eles têm lindas palavras, eles são conhecedores da Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos, mas não têm fé mais. Amém. Perderam a fé, infelizmente, né? Eles não entram no reino do céu e não deixa, não quer que ninguém entre, né? Por isso que ali você viu, né? Os fariseus murmurando, né? Chamando Jesus de o maioral dos demônios, né? É, meus irmãos, não é fácil, né? Mas tem muitos aí, viu? Então vigia, vigia com o que você está ouvindo, não deixe fariseus, escribas, que são conhecedores da palavra, acabar com a sua fé, com aquilo que você crê que Deus pode fazer. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos grandemente. Amém? É como eu disse, ore por mim, meus irmãos, ore por mim, porque uns orando pelos outros, nós vamos vencer, amém? Eu oro por todos vocês, vocês me ajudam em oração, amém? Sou carente de oração, meus irmãos. Ore por mim, amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Ficam todos na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo esteja conosco, né? Esse final de semana e todos os dias da nossa vida, nos dando sabedoria para continuar na fé, né? Continuar na esperança com Deus, né? Coisa melhor que tem é a gente ter fé, né? Acreditar naquilo que não estamos vendo, né? Porque o tempo de Deus chega e nós vamos, né? Ser contemplados aí, né? Pelo agir de Deus, oh glória a Deus. Tem bênção chegando por aí, hein? Recebe, toma posse. Eu recebo, eu tomo posse das bênçãos de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Amém. Glórias a Deus.